Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado Cidadão. Na semana passada nós tentamos, mas o tempo foi tão curto, que a gente não conseguiu falar desse poeta, escritor, líder revolucionário brasileiro e um grande político. Foi deputado constituinte de 1946, numa bancada heróica, né? Que tinha Jorge Amado, Luiz Carlos Prestes, o pernambucano Gregório Bezerra. Eu quero lembrar o nosso queridíssimo, o bom baiano Carlos Marighella. Carlos Marighella foi assassinado pela ditadura militar brasileira no dia 4 de novembro de 1969. E Caetano Veloso, num dos seus últimos discos, escreveu uma canção para Carlos Marighella chamada Um Comunista. E Carlos Marighella recebeu também várias homenagens, vários escritos de Jorge Amado. Então, nossa homenagem ao queridíssimo Carlos Marighella. Você está assistindo o Tá Ligado Cidadão, oferecimento Sintranstur, o sindicato que representa a categoria dos rodoviários que fazem o transporte interestadual, intermunicipal e os transportadores de ônibus de turismo, transporte escolar, vans hospitalares e prestadores de serviços. Mantemos um variado leque de serviços na área médica, jurídica e de lazer para os nossos associados. Sintranstur, 16 anos de lutas. E hoje, no primeiro bloco do nosso programa, nós vamos entrevistar a Procuradora de Justiça, coordenadora do GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco, Maria Bernadette Martins Figueiroa. Eu acho, Ivan, que essa questão da morte da juventude, ela tem é a consequência de um racismo estabelecido na nação, que começa lá na hora do nascimento e só termina com a morte das pessoas negras. Então, a criança ela já sai da escola antes do tempo. A criança negra são dados construídos pelo IPEA, pelo IBGE, mostrando que 62% das crianças do ensino fundamental que estão fora da escola são negros e negras. Que os jovens que estão fora da escola, fora da faixa etária também, os que estão na escola, mesmo fora de faixa, são prevalentemente 60% a 70% de jovens negros. Então, o que é que ocorre? Aí você vai perguntar, mas por que eles não estão na escola? Não é simples assim. Há toda uma história que faz com que essa criança, esse jovem, não se sinta acolhido nessa escola, porque o racismo interfere nessa relação, interfere na autoestima e faz com que a pessoa não tenha estímulo, vontade de continuar no lugar que ele se sente discriminado, que é tratado como um sujeito de segunda categoria, é chamado de apelidos que desqualificam a sua humanidade, e isso vai interferir justamente nessa vontade de se identificar como sujeito de direito, né? E isso é uma coisa grave que vem ocorrendo. Nós temos uma lei importantíssima que quer trabalhar o racismo na sala de aula, que é a Lei 10.639, uma lei de 2003. Essa lei é uma ação afirmativa básica, porque ela vem trazer justamente para a sala de aula a discussão do papel do povo negro na construção da nação brasileira, né? Porque a criança se vê até no livro didático, seus ancestrais como objetos, né? Então, os heróis do Brasil são brancos, né? De 95 para cá, que nós tínhamos heróis negros como o Zumbi, mas são personagens novíssimos da história que, na sua geração, na minha, a gente nunca ouviu falar. Então, somos pessoas negras que nunca tivemos contato de referências positivas, ao contrário, a referência histórica, feita a história pelo nosso colonizador, pelo vencedor, é aquela história de um país que foi construído pela elite, né, e que o negro ele foi tratado como objeto, né, era vendido, era marcado, constava do inventário, as crianças negras eram dadas de presente para brincar, servir de cavalinho para o filho da Casa Grande. Então, é todo um imaginário que repercute nessa baixa estima. As instituições brasileiras são racistas,
Todos nós somos racistas, de alguma forma, porque nós somos produto de uma sociedade racista. Então, é preciso que a gente trabalhe isso, que a gente não fique procurando culpados, né? Porque a gente tem que saber agora como a gente vai lidar com essa realidade, com isso que está posto, para que os nossos filhos, nossos netos, não tenham que passar por tudo que a gente tem passado, né? E esse país seja um país mais justo, mais igual. Até porque, para a gente estar falando nisso hoje, muitos ancestrais nossos já morreram, muito sangue foi derramado para se afirmar uma cultura, uma religiosidade, uma história que não, insiste em não ser contada, né? Porque não somos seres, a população negra não caiu de paraquedas, ele tem uma história que vem desde os seus ancestrais africanos, e essa história remete à tua identidade. Quando tu não conhece a tua identidade, você fica... por que só os não negros têm história nesse país? A senhora acredita que as cotas são importantes para a população negra? Ah, sim, são importantíssimas. Essa questão das cotas, hoje em dia não se discute mais a legalidade ou a inconstitucionalidade, porque o Supremo já disse que é constitucional. A gente tem que partir dessa discussão, porque não adianta mais invocar a suposta inconstitucionalidade, quando o Supremo Tribunal Federal já disse que é constitucional. Bom, então, no que se refere à realidade da vida, as cotas são uma política justamente focada nesse segmento, é uma política compensatória de 500 anos de desvantagem dessa população, que agora está tendo uma oportunidade de partir de um lugar que, sem as mesmas exigências que partem as pessoas que estão no segmento incluído. Você não pode exigir de um jovem que mora na periferia e que estudou escola pública, ele chega a fazer um vestibular nas universidades públicas com o mesmo patamar de aporte de conhecimentos e de capital social, como chamam os psicólogos, que tem uma pessoa que nasceu na Vida Boa Viagem e sempre teve as melhores escolas, certo? Então, é preciso que a gente veja outra coisa importante, que ele não vai entrar só porque é negro ou negra, vai entrar porque tem um ponto de corte que exige menos dele naquele momento, mas ele só sai se ele der conta do currículo, como qualquer outro estudante que está na universidade. Nós encerramos esse bloco agradecendo à procuradora Maria Bernadette Figueiroa pela presença, por essa aula de história do Brasil e também falando dos nossos grandes poetas, Solano Trindade, esse grande poeta negro pernambucano, Edgar Ferreira, Zequete, Batatinha da Bahia e tantos outros aí que no momento me fogem, mas são importantíssimos, Tobias Barreto, importantíssimo aqui para a nossa história, para a nossa cultura, para a igualdade entre os homens. Muita paz e muita fé na vida. E no próximo bloco, vamos entrevistar a secretária-geral do Sindicato dos Bancários, CIEEC, o sindicato que representa todos os trabalhadores em edifícios e condomínios. CIEEC mantém 3 clínicas com mais de 40 especialidades médicas, assistência jurídica com diversos profissionais na área do direito e atendimento na área de lazer com um clube de campo para todos os seus associados e dependentes. CIEEC, administração Rinaldo Júnior. Para melhorar o transporte público, é preciso investir na ampliação do metrô. Mais metrô significa menos carros nas ruas e mais mobilidade para a cidade. O metrô é mais rápido, mais barato e transporta muito mais gente. A cidade anda melhor de metrô. Uma campanha do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindicato Forte, Sindicato Cidadão. Eu estou com Sandra Trajano, secretária-geral do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Bom dia, Ivan. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Como é que foi essa greve que durou 3 semanas e vocês tiveram esse êxito danado e conseguiram parar todas as agências em Pernambuco, esse sucesso monstruoso? Como foi essa organização? O Sindicato dos Bancários de Pernambuco realmente tem essa vanguarda no movimento grevista, né? Nós conseguimos nos organizar porque já existe uma divisão por área entre a diretoria. Então, alguns diretores já fazem normalmente a visita e a
a prestação de serviço, levando informação, entregando jornais, enfim, fazendo realmente a assistência à área. E é assim que a gente funciona na greve. A gente pega esse diretor e ele, junto com o movimento, com a ajuda que vem da CUT, de todos os movimentos sociais, a gente se espalha aí pela cidade, fazendo o que o sindicato tem que fazer, que é o movimento paredista. E essa pitada de humor, como é que vocês adicionam? Pois é, Ivan, é que a greve, ela não é a essência do movimento do bancário, ou seja, sindical, né? Nós vamos para a greve por força de um encerramento das negociações. Nós não queremos fazer greve normalmente. Então, cansa, né? Cansa para a gente que é diretor, cansa para o bancário, e a gente tem que fazer esse movimento de uma forma alegre, de uma forma para cima, para que o movimento se sustente, né? Uma greve de 3 semanas, 21, 22 dias, realmente, ela tem esses dois lados. Tem a questão da luta, que todo mundo sabe que é necessária, mas tem também ela alcança um pico, né? E depois a tendência é as pessoas começarem a cansar. Então, essa é a maneira com que o Sindicato dos Bancários de Pernambuco encontrou, levando o lúdico, levando a brincadeira, levando a mobilização às ruas, para que tanto a sociedade saiba do que está acontecendo, quanto as pessoas envolvidas no movimento não se cansem tanto e tenham sempre um motivo a mais para continuar. E com isso nós temos conquistado a compreensão e o apoio da população, porque nós fazendo questão de tornar isso uma bandeira de todo mundo, porque não lutamos apenas pelas questões internas, mas com serviços que atendam à sociedade também, como a questão da segurança, a questão das cadeiras, que hoje as pessoas vão e tem cadeira para sentar nas agências, isso foi luta do sindicato, água, sanitário, os biombos, né, que evitam muito a saidinha de banco, porque as pessoas que estão sentadas não veem o que você está fazendo, né? Então, tudo isso é uma luta do movimento sindical. E quando a gente leva isso à população, quando a gente faz com que a população conheça de tudo que a gente cuida, de tudo que a gente trata, a maioria das pessoas vem em apoio, sim. Isso tem sido muito bom. Ok, Sandra. Quero agradecer a você pela presença, desejar boa sorte a todos os bancários, não só de Pernambuco, mas do Brasil. E também esperamos, né, que os banqueiros tenham um pouco mais de complacência com a população brasileira e nos deem um pouco mais de conforto nas agências e também um atendimento mais rápido. E no próximo bloco nós vamos conversar sobre a campanha salarial dos trabalhadores das indústrias de bebidas de Pernambuco com o presidente do Sindibeb, Gilvan José de Lima. Para melhorar o transporte público, é preciso investir na ampliação do metrô. Mais metrô significa menos carros nas ruas e mais mobilidade para a cidade. O metrô é mais rápido, mais barato e transporta muito mais gente. A cidade anda melhor de metrô. Uma campanha do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindicato Forte, Sindicato Cidadão. Os servidores públicos estaduais foram surpreendidos com o envio para a Assembleia Legislativa do projeto de lei do Governo do Estado que altera o Estatuto do Servidor Público. Nós, desde o ano de 2007, nós queremos discutir e modificar o Estatuto do Servidor Público. O governo não fez esse debate a contento conosco. E agora, de forma unilateral, ele envia esse projeto de lei para a Assembleia e, além do envio, também surpreende a gente pelos artigos que ele coloca. São artigos que aprofundam o caráter, ao nosso ver, autoritário do Estatuto do Servidor Público em vigor. Esse Estatuto em vigor, hoje, ele é da época da ditadura militar, que impedia os servidores públicos fazerem greve, se sindicalizarem. Então, nós queremos alterar o Estatuto do Servidor.
O que não pode é essa reforma ser feita de forma unilateral, enviada como o governo fez, e com artigos que fragilizam a relação de trabalho. Por exemplo, o governo coloca que pode haver demissão por desídia, ou seja, por preguiça. Não tem nenhum mecanismo que meça a preguiça. Ele diz que pode ser demitido por conduta escandalosa do servidor. Não tem nenhum mecanismo que meça o que é escandalosa do servidor. Porém, do outro lado, grande parte dos servidores estaduais sofrem muito assédio moral. O governo não toca nisso. Então, o governo não toca, portanto, na democratização da relação de trabalho, não toca em mecanismos que possam impedir que vários gestores produzam assédio moral, que persigam trabalhadores. Então, nada disso o governo toca na sua proposta. Então, nós estamos querendo que a Assembleia Legislativa abra o processo de discussão conosco, já tivemos uma audiência pública, e que esse processo de discussão seja aprofundado na direção de que nós possamos alterar e colocar observações, alterações que atendam não só ao servidor, mas como ao próprio serviço público da rede estadual de Pernambuco. Sem contar que este estatuto ele vai vigorar e será um parâmetro para as redes municipais. Portanto, essa é uma responsabilidade que o Estado tem que ter, não apenas com a rede estadual, mas também com as redes municipais, que elas utilizam o Estatuto Público do Servidor do Estado de Pernambuco. A doutora Fátima Maciel vai conversar conosco, vai nos explicar os males do cansaço. Isso, inclusive, é uma pergunta de um telespectador. A gente tem que saber a causa desse seu esforço. Então, se é um esforço que você... é um cansaço que você faz, que está cansado sem fazer esforço, então pode ser várias coisas. Pode ser coração, ele pode estar com coração insuficiente. Ele pode ser uma pessoa que tem portador de alguma coisa no pulmão, uma asma, alguma coisa no pulmão que não faça as trocas no pulmão, e ele começa a ter cansaço quando ele faz qualquer mínimo esforço, até no repouso. Então, qual a minha orientação para o senhor Antônio? Ele tem que procurar um clínico, um médico, para fazer exames, ser examinado e, a partir daí, realizar exames. Se for, no caso, coração, se for pulmão, e fechar o diagnóstico e ele ser tratado. Mas pode ser realmente coração também, e aumenta o risco dele ter um infarto, ou então o coração dele falhar com insuficiência, que é mais grave do que o infarto. Então, o ideal para ele é procurar um clínico para começar a realizar os exames e se tratar. Temos também o doutor Marcos Moura, que vai falar sobre uma doença moderna até demais, a síndrome do pensamento acelerado. Temos algo que acontece até com crianças, né? 24 horas diante da televisão, do Facebook, a internet. Isso não cria uma certa depressão nas pessoas e uma certa dependência desses aparelhos tecnológicos? Eu não sei se cria uma depressão em si, né, mas, na verdade, isso cria um padrão de resposta a estímulos que ele pode estar acelerado, né? Tem até alguns psiquiatras falando de uma síndrome do pensamento acelerado, né, que ela não está constituída como um diagnóstico, mas, enquanto síndrome, ela engloba uma série de reações emocionais e de comportamento e de conduta, né, que tem a ver com a resposta que, principalmente, crianças e adolescentes vão dar, né, a todo esse aparato tecnológico e que, de certa forma, são muito ativos na demanda de uma resposta. Então, é como se aumentasse, vamos dizer assim, a produção dos neurotransmissores, segundo as pessoas que estão estudando isso. Na prática, a gente vê que realmente as crianças estão cada vez mais ligadas nisso e que isso tira outros tempos delas, né? Assim, do repouso, o tempo da brincadeira, né? E que é diferente ler um livro e interagir com um videogame, são duas atividades muito diferentes. Uma é mais, entre aspas, passiva, eu tenho que colocar a minha atenção para a leitura e puxar o conteúdo, e de certa forma eu faço isso regulando o tempo. E o segundo, eu estou o tempo inteiro interagindo com uma demanda, quer dizer, para eu passar de nível de um jogo, eu preciso estar muito atento, né, com a atenção super focada naquilo ali. E isso me leva, às vezes, a um desgaste, né, e a um aceleramento desse pensamento.
né? Fora que, muitas vezes, quando você está nesse mundo virtual, você está afastado das experiências, da construção da experiência social, né? Com seus grupos. Você pode dizer também que os jogos podem ser feitos em comunidades via internet, mas de qualquer forma é uma interação virtual. Né? Imagine quanto no desenvolvimento você está perdendo de aprender, né, vamos dizer assim, com o outro. Né? Com a falta de convivência social. Com a falta de convivência social. Áureo Cisneiros, presidente do Simpol, fala sobre saidinha de banco, como se prevenir, como se precaver. Pois é um crime que tem aumentado muito, principalmente em nosso estado. O que a gente diz à população é que vá para o saque no banco, mas fique muito atento. E quando for quantia grande, uma quantia, não um número qualquer, mas uma quantia grande, vá acompanhado de alguém, para que fique atento. E qualquer suspeita, vá até o vigilante do banco, acione o serviço de segurança do banco para o serviço de segurança bancário acionar a polícia civil ou polícia militar. Mas é ficar atento e ir com alguém para sacar o dinheiro. E nunca sacar valores muito grandes na boca do caixa. O Giro Sindical vai ouvir a voz das ruas. Eu estou com Elvio José, professor do Sistema Público de Ensino. Elvio, o que é que a população ganha com a greve dos bancários? Eu espero que os bancos cumpram com suas obrigações e passem a oferecer serviços mais decentes, com mais segurança e mais funcionários. Porque sabemos a vulnerabilidade de nós, como clientes, como usuários do banco, o risco que corremos, né? Vimos todos os dias aí a quantidade de assalto que ocorrem nos bancos. Um sindicato com mais de 70 anos de história e um segmento que tem aumentado muito, tem crescido muito no estado de Pernambuco, é o da indústria de bebidas. Eu estou com o Gilvan José de Lima, que é presidente do Sindibeb. Bom dia, Gilvan, tudo bom? Bom dia, companheiro Ivan, tudo bem? Tudo tranquilo. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento aí em torno de quantos por cento das indústrias de bebidas aqui em nosso estado? Nos últimos 5 anos, o número de indústrias de bebidas em Pernambuco, vamos dizer assim, que praticamente duplicou, principalmente com relação ao tamanho dessas empresas. O que antes eram pequenas empresas, agora são grandes empresas, têm um número de trabalhadores, por sinal, também qualificados, não são mais aqueles trabalhadores onde, vamos dizer assim, o segundo grau era o mais importante, hoje não, são pessoas muito qualificadas. Isso também tem dificultado, não é somente as empresas terem chegado, é também que quando chegam muito bem qualificadas, são empresas com altas tecnologias e isso dificulta, de certa forma, aquele trabalhador que não se capacitou. Qual delas hoje no estado emprega o maior número de pessoas? A Ambev. A Ambev, né? A Ambev que está instalada em Itapissuma. Itapissuma, né? Dessas empresas, qual é a que menos respeita o trabalhador, a que mais dá bronca aí para o sindicato, para a Superintendência Regional do Trabalho? Na verdade, todas dão trabalho. Todas no estado de Pernambuco nós temos problemas. No entanto, por ela também ser grande, os problemas também são grandes. E aí eu podia enumerar a Solar, que é a antiga Refresco Guararapes, nos dá muito trabalho, o Engavamento Pitu, que fica em Vitória Santo Antão, bem como também a Ambev. Para diminuir o quantitativo de mão de obra, o motorista passa a ser carregador, ajudante, um verdadeiro desvio de função. Como é que eles fazem nesse sentido? Na verdade, o que eles fazem mesmo é driblar a lei. Porque se você tem contratado para uma determinada atividade, você não pode exercer outra. Mas isso é só na teoria. Porque na prática, hoje comenta-se muito a questão do trabalhador multifuncional. Ele não é somente um mecânico, ele não é somente um eletricista, ele não é somente um motorista. O que nós temos hoje, na verdade, são trabalhadores
como eu iniciei falando, são trabalhadores muito qualificados, mas nessa qualificação eles saem perdendo com isso. Porque um motorista, ele é motorista e é ajudante de entrega. Entendeu? Então ele termina fazendo 2 atividades com um único salário. É a mesma coisa que um mecânico, é a mesma coisa que um eletricista. Ele não só faz aquilo, ele exerce 3 atividades, 4, 5, é o multifuncional com um único salário. Inclusive, o que é que acontece? A estafa é maior, há uma sobrecarga e a função de motorista, que é algo assim muito importante, acaba sendo prejudicada, né? Inclusive podendo predominar os acidentes automobilísticos, né? E não é nem somente a questão do acidente automobilístico. A questão é, na medida que você está sendo motorista, você está também na atividade de colher o dinheiro dos clientes, você está arriscado ao assalto. Tem a questão do adoecimento que hoje é assim, muito forte na nossa categoria. O adoecimento dos trabalhadores que estão hoje trabalhando de forma externa. E aí, além do acidente, tem a questão dos assaltos e a questão do assédio moral, que eles também são muito assediados. Porque eles têm que ter aquela tarefa para cumprir, e se eles não cumprem as metas, eles são muito penalizados com relação a isso. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a campanha salarial da categoria. Certo. Nós temos a nossa categoria aqui no estado, ela está dividida em 2 etapas. Uma que tem database em setembro e outra que tem database em outubro. As que tem database em setembro, nós, por sinal, já estamos bastante avançados na discussão, apesar das dificuldades que nós estamos atravessando, como está sendo em todo o país. E temos outubro, que, por sinal, também já encerramos a campanha, que foi justamente com a Itaipava. Temos agora para discutir a questão com a Ambev. E, por sinal, quem antes era mais fácil de negociar, hoje está se tornando difícil, que é o caso da convenção coletiva das indústrias de bebidas, entendeu? Onde tem um sem número de empresas pequenas e elas, assim, estão travando muito a discussão, principalmente com relação à questão do reajuste do salário. Porque, na verdade, os benefícios, eles são mais corporativos. Cada uma empresa tem o seu elenco de benefícios. Quando vamos para a questão do reajuste do salário, aí começa a travar a discussão. Mas nós esperamos que possamos estar avançando e chegar a dezembro sem mais nenhum problema. Ok, Gilvan, muito obrigado a você pela participação. Obrigado. Volte sempre. Com certeza. CIEEC, o sindicato que representa todos os trabalhadores em edifícios e condomínios. CIEEC mantém 3 clínicas com mais de 40 especialidades médicas, assistência jurídica com diversos profissionais na área do direito e atendimento na área de lazer com um clube de campo para todos os seus associados e dependentes. CIEEC, administração Rinaldo Júnior. E o Sindup, através da diretoria eleita, agradece a todos os servidores da Universidade de Pernambuco pela expressiva votação conseguida na última eleição da sua chapa sindical. O Sindup é o órgão representativo de todos os servidores da Universidade de Pernambuco e espera continuar lutando para que dias melhores possamos alcançar. Obrigado, servidores da Universidade de Pernambuco. Toda a força ao seu sindicato. O sindicato é você. Participe. Vamos à luta. E nós encerramos o programa de hoje com a Nádia Maia cantando essa música maravilhosa do Petrúcio Amorim. Até o próximo domingo. Você chegou na hora que eu mais precisava, assombrou a minha brasa, acendeu meu viver, pediu apenas meu amor, eu disse nome sem querer, juntou a fome com a vontade de comer. Já tá fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando bem quer. Deita, dorme, sonha na minha cama, beija, me abraça e me ama. Bem cedinho faz meu café.
também já faço parte da sua vida. Lhe entreguei a chave do meu coração, também com tanto beijo, com tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da sua mão.